Bom, pessoal, eu parei o vídeo lá porque eu demorei uns 2, 3 minutos pra fazer isso aqui. Então, agora eu corrigi. Tinha esquecido dois átomos ali na minha sequência, tá? Falei certo, depois que eu falei que eu vi que eu esqueci. É von Klebrand cis HP, tá? Então eu vou pedir para vocês decorarem essa sequência aí, ó. O von veio daqui, ó. Na verdade, vocês decoraram aqui, ó. O von Klebrand. E aí vem o empate, ó, o cis, ó, o carbono, o iodo e o enxofre. É o cis. E depois tem outro empate que é o hidrogênio e o fósforo. Então, é essa sequência aí, ó. O Fon, Clã, Bra, Cis, HP. Fon, Clã, Bra, Cis, HP. Fon, Clã, Bra, Cis, HP. Só decorar a sequência, e eles estão em ordem decrescente aqui. E lembrando, é uma ordem decrescente dos mais altos da eletronegatividade. Por que eu peço para decorar isso aqui? Porque esses aqui são os principais átomos que vão cair nos exercícios. Principal. E cada vez que um átomo que está no exercício não é um desses, pode saber que é menos eletronegativo que esses. Pronto, acabou. Tu não vai ter dificuldade de fazer nenhum exercício no ensino médio se tu decorar esse von Klebrand cis HP. Esse aqui é a sequência dos mais eletronegativos da tabela periódica, tá? E principalmente para toda a sequência de vídeos que a gente vai ver aqui, que a gente vai estudar a polaridade das moléculas, né? É tudo sabendo o von Klebrand cis HP, tu já sabe fazer, já sabe ver para que lado se desloca a nuvem eletrônica entre a ligação covalente de dois átomos, tá? Von Klebrand cis HP, beleza? Então vamos adiante aqui. Essa é uma baita dica que eu vou dar para vocês, hein? Que eu dei, aliás, né, para vocês. E agora a gente vai o seguinte, ó. Que nem eu já fiz no playlist passado falando sobre polaridade, a geometria das moléculas, né? Agora, para a gente saber se a molécula é polar ou apolar, eu criei uma sequenciazinha lógica, mas digamos que uma sequência mental aí que vocês têm que seguir para descobrir se a molécula é polar ou não. Então, vamos lá. Para a gente saber se a molécula é polar ou a molécula é apolar, tá? Primeira coisa que a gente olha, a gente vai olhar cada uma das ligações químicas que a molécula tem. Então a gente vai olhar isoladamente para cada ligação química. O fulaninho se ligou com o fulano. Aí a gente olha para aquela ligação ali. Depois que a gente olhar para aquela ligação ali, a gente vai ver se ela é polar ou não. A gente já aprendeu, né? Ó, se um átomo é mais eletronegativo do que o outro, ela é polarizada para o lado do cara que é mais eletronegativo. É isso que quer dizer ligação polar, né? Ligação polar. Percebam que até aqui a gente acabou de aprender quando uma ligação é polar ou apolar. Só que agora nós não estamos falando de ligação, nós estamos falando da molécula inteira. Imagina que é um átomo ligado com quatro átomos. É uma molécula inteira, não é só na ligação. Mas para saber se a molécula inteira ela é polar ou apolar, a gente vai seguir essa lógica aqui. Então vamos lá, repetindo. Primeira coisa, a gente olha cada uma das ligações. Depois disso, a gente pega para cada uma dessas ligações e vai escrever um vetor. A gente vai fazer uma flecha apontando para o lado em que a molécula está polarizada. Se tu percebeu que aquela ligação não é polarizada, tu não bota vetor nenhum, é óbvio, né? Mas que nem essa aqui que a gente já passou, dá bem para ver que o cloro atrai a nuvem eletrônica, porque ele é mais eletronegativo. Lembra do von Klebrand? Ó, o Clã está bem antes do HP, que está lá no final da lógicazinha, né? Então, aqui, ó, no caso de uma ligação de hidrogênio com cloro, a gente vai desenhar uma flecha, tipo um símbolo de vetor, igual da física, ó, a flechinha com o tracinho aqui atrás, né? A gente coloca um símbolo de vetor apontando para o lado do mais eletronegativo, certo? E é isso que a gente vai fazer. Então, para saber se uma molécula é polar ou apolar, a gente olha cada ligação, bota o vetor em cima daquela ligação química ali, apontando sempre para o lado do, do mais eletronegativo, né? E lembrando, se não tem polarização ali, então não bota flecha nenhuma, não bota vetor nenhum. Terceira coisa, a gente vai, depois que fez isso aqui com todas as ligações, a gente vai ver se a molécula vai ter um vetor resultante. O que quer dizer vetor resultante? É assim, ó, imagina, vamos dar um exemplo que não fosse molécula. Tu faz um experimento com pessoas, assim, tu ata uma corda na tua cintura e pede para um cara puxar a corda. Aí ele vai te puxar para um lado. Aí tu pega e ata na tua cintura
e dá para outra pessoa puxar. Só que tu deixa as duas pessoas em lados opostos. Uma puxa para um lado e outra puxa para o lado oposto. Se elas puxarem com a mesma força, tu não vai ter vetor resultante nenhum, entendeu? Não tem vetor resultante nenhum em ti. Está sendo anulado um vetor com o outro. É isso que a gente vai ver agora aqui nesse capítulo. Que muitas vezes um átomo puxa uma nuvem eletrônica para um lado, mas um outro átomo puxa para o lado oposto. Então aquilo não chega a gerar um vetor resultante. Tá? E depois, por último, a gente vai ver se vai ter vetor resultante ou não. Então, as moléculas onde o átomo central tiver um vetor resultante, onde ele vai se sentir sendo puxado para um dos lados, a gente vai dizer que a molécula é polar. É tipo isso. Esse exemplo que eu dei da pessoa atar uma corda na cintura e dá para um puxar para um lado e outro puxar para o outro, né? Se eu dou uma corda, se essas pessoas eu coloco elas uma em lado oposto ao outro, eu não vou sentir vetor nenhum. Agora, se eu colocar essas pessoas num formato angular que a gente já aprendeu, lembram como é que é a molécula de água, por exemplo? É um ângulo, né? Então essas pessoas estão, vai estar eu com uma corda na cintura e duas pessoas num ângulo, né? No formato de um V, assim. Se essas pessoas puxarem a corda, elas me puxam para o lado delas. Por quê? Porque gerou um vetor resultante. Um cara puxa para um lado e o outro vai estar num outro ângulo puxando para o outro. Então isso vai gerar um vetor resultante, né? Então a gente, sempre que tiver um vetor resultante, a gente vai dizer que a molécula é polar. Se não tiver vetor resultante, a gente vai dizer que a molécula é apolar. Então eu acho assim também que essa parte aqui do capítulo eu acho bem fácil. Por mais que, é que tem quem acha difícil é porque já chegou aqui sem saber o resto para trás. Aí vai ser impossível tu entender até eu acho. Tá? Agora se tu chegou aqui sabendo todo o que a gente já estudou, né? Tu já sabe que são ligações químicas, tu sabe montar a molécula, aí depois tu já estudou como é que é a geometria daquela molécula, e aí tu chegou nesse capítulo aqui, esse capítulo aqui tu vai tirar de letra. Na verdade, dentro desse playlist aqui, ó, dentro desse playlist aqui que a gente vai estudar, acho que a novidade que vocês não sabiam é isso, é estudar as eletronegatividades, né? E ver que é possível ter esse vetor aqui, um deslocamento da nuvem eletrônica, né? Fora isso aí, o resto aqui, depois desse slide aqui, vocês vão ver que é só aplicar o conhecimento que eu passei para vocês aqui, tá? Então vamos lá. O que eu vou fazer aqui na nossa aula? Eu vou pegar aquelas moléculas que a gente que já passou por nós aqui. Estão percebendo que eu estou usando as mesmas, né? Porque é bom isso. Então vamos voltar numa galera aí que a gente já viu, né? E vamos pensar que polaridade que seriam aquelas moléculas que já passaram por nós aí, né? Então vamos lá. Essas três moléculas aí que a gente aprendeu que tem geometria linear, né? O que vocês acham que seria a polaridade delas? Aqui é uma coisa bem óbvia. Se a gente fizer a eletronegatividade do cloro menos a eletronegatividade do outro cloro, eu não preciso nem saber o valor numérico para saber que essa conta vai dar zero. Porque isso aqui, entenderam? Não precisa nem saber, né? Porque é um número menos o mesmo número. Então a conta dá zero. Então é óbvio que essa conta aqui, ou daqui, sempre o valor vai dar zero. Isso quer dizer que é o quê? Uma ligação apolar. Então isso aqui já é uma ligação química apolar e a gente vai ter uma molécula apolar. Entenderam? Então, barbada. Barbada mesmo. Aqui tu bateu o olho e viu isso. Não, isso aí é molécula apolar. Não tem como polarizar. Como é que esse oxigênio vai atrair mais elétrons para o lado dele quando que o outro átomo também é um oxigênio? Então não precisa nem saber os valores numéricos das eletronegatividades aqui, certo? Bom, vamos, aqui está a barbada, né? Agora vamos começar a ir complicando aos poucos. Vamos lá. Vocês vão ver que é muito fácil, é sempre a mesma lógica. Vamos pensar nas moléculas de geometria linear que a gente já viu. Tá? Essa molécula aqui, por exemplo, o que eu disse aqui nesse slide? Ó? Olhamos cada uma das ligações químicas. Então esse trabalho o cara vai ter que fazer, em todas. Cada uma ligação. Então olhem só. Carbono com esse oxigênio. Quem que é o mais eletronegativo? Cara, isso aqui que eu vou fazer. Eu vou fazer isso aqui agora. Vou copiar isso aqui. Vou botar pequenininho aqui embaixo na tela aqui, ó. Tá? Para já ir meio forçar o cérebro de vocês, né? Tá? Então aqui vou
deixar pequenininho aqui na tela, tá? Então aqui, ó, isso aqui já está no cérebro de vocês, né? O Fonclobran cis-HP. Então, no Fonclobran cis-HP, quem que é o mais eletronegativo? O oxigênio. Então o que que eu faço? Eu traço um vetor puxando, apontando para o lado do oxigênio, ou seja, na nuvem eletrônica de compartilhamento aqui, os elétrons ficam mais tempo próximo do oxigênio do que perto do carbono. Lembram? É essa imagem aqui, ó. Eles ficam mais tempo próximo do mais eletronegativo e menos perto do outro. Entenderam? É essa imagem aí. Então, entre o carbono e esse oxigênio, a gente tem um vetor. Existe um vetor puxando para o lado de cá. Só que para o lado de lá, vai ter o mesmo vetor, porque tem um outro oxigênio puxando para o lado de lá. Então, se alguém puxa para o lado de cá e alguém puxa para o lado de lá, não existe um vetor resultante. Os vetores se anulam. É aquele exemplo que eu falei, o cara ata uma corda na cintura, manda um puxar, e no lado oposto o outro está puxando com a mesma força. Então, esses dois vetores se anulam. Certo? Beleza? E aí, então, agora vejam aqui uma molécula muito parecida, só que em uma extremidade a gente tem um nitrogênio, fazendo uma ligação... Aqui o fato da ligação ser simples, dupla ou tripla, isso não interessa, tá? E aqui uma ligação com o hidrogênio. No Fonclobran cis-HP, o nitrogênio já dá para perceber que é mais eletronegativo que o carbono, né? Então, essa nuvem eletrônica é deslocada para a direita, e no Fonclobran cis-HP já deu para perceber que o carbono é mais eletronegativo que o hidrogênio. Então, essa nuvem eletrônica ela vem para o lado do carbono. Então, percebam que a gente tem um vetor para a direita, e nessa nuvem tem um vetor para a direita também. Então, aqui a gente vai ter uma molécula polarizada, ou seja, sempre esse lado de cá, o lado direito da molécula vai ser rico em elétron e aquele lado de lá vai ser pobre em elétron. É uma molécula polar. E sempre vai ser esse esquema, ou a molécula é apolar ou polar, não tem meio termo, tá? Beleza? Então vou parar esse vídeo aqui e vamos seguir no próximo.